Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 161 do Enem 2018, prova azul. Se você gostar da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é a alternativa A, 30, a alternativa B, 40 e assim por diante. Vamos combinar o seguinte: faça uma outra leitura, tente resolver, monte uma figura, a gente volta a seguir. Uma forma de resolver é colocar o foco A num sistema cartesiano no ponto de abscissa zero, ordenada zero, como indica aqui, a origem 0, 0. O foco B, com temperatura menos elevada, que está distante 30 metros, sobre o eixo das abscissas, aqui no ponto de abscissa 30 e ordenada 0, já que está sobre o eixo das abscissas, a ordenada é sempre 0. E o bombeiro, vamos posicionar num ponto genérico de coordenadas abscissa x e ordenada y. Como fala em distância, vamos relembrar a fórmula de distância entre dois pontos P e Q da geometria analítica. Colocando o ponto P e Q aqui, ó, o ponto P, coordenadas abscissa x, ordenada y. Lembrando que a ordenada é sempre a segunda componente. Ponto Q de queijo, abscissa A, ordenada B. A fórmula tradicional de distância você guarda da seguinte maneira, de forma conceitual. É sempre igual a raiz quadrada da diferença entre abscissas ao quadrado, que fica no caso x menos a ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Desta forma, portanto, sempre raiz quadrada, diferença de abscissas ao quadrado, mais a diferença de ordenadas ao quadrado. Lembrando que a ordenada é sempre a segunda componente, por isso pega y menos b. E além disso, pode ser em qualquer ordem, porque número ao quadrado, diferença de ordenada ao quadrado, sempre vai dar positivo ou nulo. Colocando a condição do problema, o bombeiro posicionado no ponto P tem que ter uma distância do ponto P até o foco A de temperatura mais elevada, que é sempre igual ao dobro, duas vezes, a distância do bombeiro posicionado em P até o foco B de temperatura menos elevada. Então, esta é a condição do problema. Distância do P bombeiro até A sempre igual ao dobro da distância do bombeiro até o foco B. Calcula a distância do ponto P do bombeiro até A. É sempre assim, raiz quadrada da diferença de abscissas, x menos 0 ao quadrado, mais a diferença de ordenadas, P e A, y menos 0 ao quadrado, igual agora a duas vezes distância de ponto P até B, diferença de abscissa x menos 30 ao quadrado, mais a diferença de ordenadas y menos 0 ao quadrado. Simplificando aqui, x menos 0 sempre x ao quadrado, y menos 0 sempre y ao quadrado, igual a 2 que multiplica a raiz quadrada, y menos 0 é y, fica então y ao quadrado. Portanto, vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual, aqui eu vou colocar 2 que multiplica raiz quadrada, copia x menos 30 ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado. Pronto, esta equação aqui é que satisfaz a condição do problema. Mas o que significa esta equação que tem incógnitas x e y? Isso aqui é um conjunto de pontos que satisfaz aqui esta equação. Veja que não é um único x e um único y. É um conjunto de pontos que satisfaz esta condição, que a distância do bombeiro até A é sempre a distância
o dobro da distância do bombeiro até B. Como é que eu resolvo este conjunto de pontos? Vamos interpretar esta equação. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados para simplificar esta equação. Elevando ao quadrado uma raiz quadrada, desaparece a raiz quadrada. É um modo mais fácil de resolver. Então, elevando ao quadrado raiz quadrada de x2 e y2, fica apenas x² mais y ao quadrado. Elevando ao quadrado 2 é igual a 4. Elevando ao quadrado essa raiz, vamos colocar tudo que está dentro de um colchete. Então tem que tomar o cuidado. O que está dentro da raiz tem que ser colocado dentro de um colchete de x menos 30 tudo ao quadrado mais y². Por quê? Porque o 4 multiplica tudo que está dentro da raiz. Porém, você não pode fazer diretamente 4 que multiplica x, 4x. 4 que multiplica menos 30, menos 120. É um erro que se comete, mas não se pode cometer, porque o quadrado aqui, a potenciação, tem prioridade nas operações. Primeiro, nós temos que elevar ao quadrado x menos 30. Copia x2 mais y2, como está aqui, e vamos elevar ao quadrado x menos 30. Então, copia o 4, e agora vamos fazer x menos 30 ao quadrado do primeiro, x2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 que multiplica x, que multiplica 30, dá menos 60x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 30 é 900, e mais y². Portanto, isso que está destacado em azul é o desenvolvimento de x menos 30 tudo ao quadrado. É o quadrado de uma diferença. Agora, sim, pega o 4, multiplica por x2, multiplica por menos 60, pega o 4, multiplica por 900 e pega o 4, multiplica por y2. Poderia colocar uma flecha indicando isso tudo, mas não vou colocar para não carregar. É só lembrar, o 4 multiplica todos os termos. Como é que vai ficar então? Igual, x2 mais y2 copia, 4 multiplica por x2 dá 4x2, 4 que multiplica menos 60 dá menos 240x, 4 vezes 900, 3.600, e 4 multiplica por y2 dá 4y2. Agora, o que eu faço? Vamos observar que os termos em x2 aparecem aqui, ó, termos em x2. Tem x2 e 4x2, podemos simplificar. Termos em y2, tem y2 e 4y2. Vamos igualar a zero, passando x² e y² para o lado direito. Vamos deixar zero do lado esquerdo. Não tem nenhum problema. Fica mais fácil igualar a zero do lado esquerdo. Como é que vai ficar? Se o x², que está do lado esquerdo, passa para o lado direito, fica negativo. Fica 4x2 menos x2, que passou para o lado direito, vai dar 3x2. Então, eu tenho iguala a zero aqui, do lado esquerdo, 4x2 menos 1x2 dá 3x2. Copia menos 240x, copia mais 3.600, e 4y2. O y2 que está em azul passa para o lado direito, 4y2 menos y2 dá 3y2. Então é só observar. Por que deu 3x2 aqui em vermelho? Porque 4x2 permaneceu à direita, o x2 que estava à esquerda passou para cá, ficou menos x2, 3x2. Por que aqui deu 3y2 em azul? Porque y2 que estava à esquerda passou para a direita, trocou o sinal, 4y2 com menos 1y2 dá 3y2. Então está aqui agora a equação que nós obtivemos. Como todos os coeficientes, a parte numérica, dá para dividir por 3, vamos dividir toda esta equação por 3. 0 dividido por 3 vai dar 0. 3x2 divide por 3, fica 1x2. Menos 240x divide por 3, dá menos 80x. 3.600 divide por 3, dá 1.200. 3y2 divide por 3,
dá y2. Todos os termos divididos por 3. Esta equação é o que, pessoal? Se você percebe que tem um termo de grau 2 aqui, um termo de grau 2 em y, termo de grau 2 em x, termo de grau 2 em y, um termo de grau 1 em x e um termo constante. Está faltando só o termo de grau 1 em y. Isso se assemelha, juntando aqui x2 mais a y2, a uma equação conhecida na matemática, pelo menos deveria ser conhecida. É a equação de uma circunferência na forma geral. Igualar a zero à esquerda ou igualar a zero à direita, tanto faz. A igualdade ela é simétrica. Se A igual a B, então B igual a A. Então, esse é o conhecimento que nós deveríamos ter para resolver essa equação. Equação geral, esta questão. Equação geral, ou também chamada normal da circunferência. Vamos relembrar a equação geral ou normal da circunferência. Então, para chegar na equação geral da circunferência, nós temos que partir da chamada equação reduzida da circunferência. Quando eu tenho uma circunferência com centro O de coordenadas A e B e um ponto P genérico que pertence à circunferência de coordenadas x e y e um raio R, a equação é sempre dada por esta fórmula aqui, ó. X menos a abscissa do centro ao quadrado, x menos a ao quadrado, mais y menos b, onde b é a ordenada do centro da circunferência, ao quadrado, igual raio ao quadrado. Se você desenvolver aqui o quadrado de x menos a mais o quadrado de y menos b, igualar a r ao quadrado, e igualar tudo a zero, eu vou ter a chamada equação geral da circunferência. Fica uma equação com uma forma mais complicada, porém, é simplesmente o desenvolvimento de x menos a ao quadrado e de y menos b ao quadrado. Então, você tem nesta forma que se utiliza o quadrado de x2, o quadrado de y2, são os termos de grau 2. Tem o termo aqui em x, que é menos 2ax, primeiro grau, um termo em y, primeiro grau, e aqui no final, constante, A2 mais B2 menos R2, onde o raio está aqui ao quadrado. Então, comparando a equação geral na sua forma de fórmula com a equação geral da circunferência encontrada no nosso problema, dá para calcular quem é o centro e quem é o raio. Como? Vamos comparar. x2 já está igual a x2, y2 está igual a y2. Vamos observar aqui por comparação em vermelho que menos 2ax tem que ser igual a menos 80x. Então, basta que menos 2a seja igual a 80. É só você igualar os coeficientes. Coeficiente de x, menos 2a. O coeficiente de x aqui é menos 80. Multiplica por menos 1, 2a igual a 80. Passa o 2 dividindo, dá a igual a 40. Então, o a abscissa do centro da circunferência, é 40. Compara agora o termo em y. Nós temos aqui menos 2by e aqui não tem nada. Se não tem nada, o termo em y é 0y. 0 que multiplica y é 0. E comparando o coeficiente, menos 2b de y aqui tem que ser igual a 0. Então, nós igualamos menos 2b igual a 0. Para que o produto seja 0, somente se b for 0. Ou ainda, pega menos 2 e passa dividindo. 0 divide por menos 2 dá 0. B igual a 0. O centro tem essas coordenadas. Abscissa A igual a 40 e ordenada B igual a 0. Agora, falta encontrar o raio da circunferência. Como é que eu faço? Eu comparo a parte constante de cima, que é A2 mais B2 menos R2, destacado em verde, com a parte constante, que não tem x nem y, da equação dada no nosso problema, que nós encontramos lá na nossa questão. Iguala, então, A2 mais B2 menos R2 iguala a 1.200. Substitui aqui, no lugar do A, 40, fica 40 ao quadrado, que é A2, B2, o B é 0, 0 ao quadrado, menos R ao quadrado, que é o raio que eu quero encontrar, igual a 1.200. 40 ao quadrado é 1.600.
passa para o lado direito, 1.200 tira 1.600, dá menos 400. Menos R2 igual a menos 400, multiplica por menos 1, R ao quadrado igual a 400, tira a raiz, dá raio igual a 20. Portanto, o raio da circunferência é igual a 20. Vamos voltar na figura para ver o que significa uma circunferência com centro 40 e 0 e raio igual a 20. Voltando aqui na figura, o conjunto de pontos que satisfaz que a distância do bombeiro posicionado em P até o foco A, distância de P até A, é igual ao dobro da distância do mesmo bombeiro posicionado em P até o foco B, são os pontos de uma circunferência com raio 20, é raio igual a 20, e centro é o ponto de coordenadas 40 e 0. Esta circunferência destacada em verde, todos os bombeiros posicionados em cima desta circunferência têm esta propriedade. Porém, além disso, diz o problema, nestas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é, se você posicionar bombeiros em cima desta circunferência, satisfaz essa propriedade, porém a maior distância é quando os bombeiros se posicionam na circunferência em pontos diametralmente opostos. Por exemplo, está aqui esse bombeiro posicionado em P. Traçando o diâmetro, este bombeiro que está na posição diametralmente oposto tem a maior distância, que é o dobro do raio, que é o diâmetro, igual a 40 metros. Vejamos este outro bombeiro aqui, posicionado aqui nesta extremidade. Na extremidade oposta, o bombeiro aqui vai ter a maior distância. Então, a resposta é bombeiros posicionados diametralmente opostos, que vai dar igual ao diâmetro. A resposta correta é B de bola, 40 metros. Marcado aqui, B igual a 40 metros. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.